Muitos jogos de sucesso com milhões de downloads no passado já desapareceram da Play Store e Apple Store e você provavelmente nem percebeu. Nesse vídeo vamos relembrar desses jogos amados e descobrir por quais motivos foram deletados, quais desses jogos ainda podemos jogar e quais infelizmente viraram Lost Medias. Bom, meu nome é Tornado e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Começando com The Simpsons Step Out. Lançado em março de 2012 para iOS e no ano seguinte para Android, ele foi um jogo desenvolvido e publicado pela Electronic Arts que se passava no universo da famosa série da Fox, Os Simpsons. O jogo começa após o colapso da usina nuclear de Springfield, onde a cidade é completamente destruída. A partir daí, a missão do jogador é ajudar o Homer a reconstruir a cidade do zero, num estilo bem Sin City mesmo, começando pela famosa Simpson House. Conforme progredíamos, outros personagens como a Lisa, o Bart eram liberados, além de outras famílias famosas da série. Cada personagem tinha uma missão e tarefas únicas, tipo poder mandar o Bart andar de skate pela cidade ou Flanders ler a Bíblia no parque por 4 horas. Cumprindo essas tarefas, era possível ganhar XP e dinheiro para desbloquear mais construções e expandir a cidade comprando novos lotes. Eventualmente, desbloqueávamos edifícios que nos geravam renda passiva. O jogo seguia o estilo freemium, tipo Clash of Clans, só que ao invés de gemas, a moeda premium era os donuts. O jogador não necessariamente precisava colocar dinheiro no jogo, mas iria demorar muito mais tempo conquistar o que outros jogadores conseguiam rapidamente com dinheiro real. Em 2014, a EA revelou que The Simpsons Step Out havia faturado 130 milhões de dólares. No entanto, anunciou sua remoção das lojas de aplicativos em 31 de outubro de 2024, possivelmente devido à queda nos lucros e menor atratividade para investidores. Mesmo que alguém pense em baixar um APK de The Simpsons Step Out, isso não vai funcionar. Os servidores serão desligados em 24 de janeiro de 2025. E como o jogo exige conexão com a internet, ele será encerrado definitivamente. É realmente muito triste para os fãs que dedicaram tempo e dinheiro ao jogo perder tudo assim de uma hora para outra. No YouTube, alguns jogadores estão até postando vídeos de suas cidades pela última vez, como uma forma de lembrança de um jogo que logo mais se transformará Lost Media. E se estamos falando sobre perdas dolorosas, precisamos citar os jogos do Homem-Aranha desenvolvidos pela Gameloft, que já não se encontram mais nas lojas de aplicativos. Pelo menos ainda dá para jogar cada um baixando por meios não oficiais. Antes do motivo das exclusões, vamos relembrar os jogos que sumiram. Spider-Man Ultimate Power é um dos meus favoritos. Ele foi lançado em 2014 para iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry e também contou com uma versão Java. O jogo tinha gráficos em 2D e era naquele tradicional estilo runner, no qual o jogador corre automaticamente enquanto desvia de obstáculos, enfrenta inimigos e coleta moedas e power-ups. Podemos usar teias para balançar entre os prédios e usar ataques como socos e chutes. Além disso, diversos trajes do Homem-Aranha, cada um com atributos diferentes, podiam ser desbloqueados. Nosso objetivo final mesmo era derrotar vilões como o Duende Verde, o Homem-Areia e o Venom para resgatar a Mary Jane ao final da história. O jogo foi removido das lojas de aplicativos em meados de 2018. Já The Amazing Spider-Man foi lançado em junho de 2012 e apresentava um mundo aberto ambientado em Nova York, exigindo celulares medianos ou superiores da época para rodar. Começamos o game saltando do topo de um prédio para salvar uma mulher de 2 ladrões, enquanto aprendemos os botões do jogo por meio de um tutorial. O jogo apresenta um minimapa onde podemos checar missões, sendo que a história que seguimos é baseada no primeiro filme do Homem-Aranha de Andrew Garfield. Também era possível upar habilidades do herói e desbloquear diversas outras. Depois de alguns embates, o vilão, o Lagarto, é derrotado ao final, encerrando a história. Vale destacar a trilha sonora desse jogo, que é muito boa, passando aquela sensação do filme, sabe? No entanto, o jogo foi removido das lojas de aplicativos em 2 de outubro de 2018. A sequência, The Amazing Spider-Man 2, foi lançado em abril de 2014. Ela apresentou uma evolução gráfica e novas mecânicas de combate, além da adição de muitos novos trajes, cada um com vantagens e atributos diferentes. Dessa vez, a trama não se limitava apenas à história do filme, incluindo vilões como o Electro, Venom e o Duende Verde, além de personagens adicionais como a Gata Negra. Aqui o modo história se encerra após a batalha final contra Rhino. Vale ressaltar que esse foi o título com mais downloads entre os jogos mobile do Homem-Aranha. O jogo foi removido das lojas de aplicativos em meados de 2019.
Por fim, Spider-Man Unlimited, um jogo no estilo Infinity Runner, foi lançado para Android, iOS e Windows Phone em 10 de setembro de 2014. O objetivo dele era completar missões e derrotar os membros do Sexteto Sinistro enquanto evoluímos o personagem através de cartas que podiam ser melhoradas, além de poder adquirir novos personagens usando moedas do jogo ou ISO 8, a moeda Premium. O jogo foi um sucesso, atingindo 30 milhões de downloads, mas foi descontinuado em março de 2019. O motivo por trás da Gameloft remover todos esses jogos do Homem-Aranha está diretamente ligado aos altos custos de licenciamento exigidos pela Sony e Marvel para o uso de imagem do herói. Essas licenças precisam ser renovadas regularmente, o que se tornou inviável para a Gameloft, já que os jogos não estavam gerando um retorno financeiro esperado. Assim, mantê-los nas lojas seria um prejuízo contínuo para a empresa, o que levou à decisão de retirá-los definitivamente. E já que estamos falando de jogos removidos da Gameloft, Shark Dash é um caso interessante. É muito difícil encontrar informações desse jogo na internet, o que deixa tudo ainda mais misterioso. Pois bem, o jogo se trata de um game de estratégia onde devemos coletar moedas e eliminar patos de borracha enquanto avançamos por fases cada vez mais difíceis. O jogo foi desenvolvido pela Gameloft e lançado em meados de 2012 para iOS e Android. Era inicialmente pago, mas tornou-se gratuito. As atualizações incluíam novos mapas e fases ao jogo, mas parou de ter suporte em algum momento, talvez sendo por essa razão que, mesmo zerando o jogo, não existe uma cutscene final. A última atualização incluiu uma nova interface inicial e um novo logotipo de um tubarão alaranjado, junto a novos tubarões e itens na loja do jogo, mas mantiveram as mesmas fases e mecânicas anteriores. Mesmo com milhões de downloads e um sucesso significativo, o péssimo marketing junto à loja fraca do jogo eram insuficientes para mantê-los de pé. Eventualmente, ele foi retirado das lojas de aplicativos em uma data desconhecida. Hoje, Shark Dash é quase impossível de baixar, eu mesmo não consegui. Pouquíssimos sites oferecem versões funcionais, tornando o jogo praticamente inacessível e quase uma lost media. Antes de conferirmos o próximo jogo removido, dá uma conferida aí, já deixou o like e se inscreveu no canal? O YouTube não quer me disponibilizar o botão hypar, mas tem outro jeito de me ajudar. Pausa rapidinho e comenta aí embaixo qual jogo você adorava, mas foi removido da Play Store ou Apple Store. Ou pelo menos deixe seu F aí pelos jogos que infelizmente nos deixaram. Agora que eu sei que você já me ajudou a engajar o vídeo, bora continuar. Um jogo antigo que fez muito sucesso foi Zumbi Highway. Em uma época em que existiam poucos jogos mobile de zumbi, ele acabou se destacando. Lançado para iOS em 27 de agosto de 2010 e para Android algum tempo depois, no estilo Infinity Runner, em Zumbi Highway, o jogador controla um carro e tenta sobreviver o maior tempo possível enquanto zumbis pulavam nas laterais do veículo. Os zumbis tinham sua própria barra de saúde e podiam ser abatidos atirando neles. Eles também conseguiam balançar o carro, podendo fazer o jogador bater em obstáculos na pista que danificavam o veículo ou encerrava o game. Haviam diversos cenários, como deserto, estrada de neve, estrada com neblina, entre outros. Também podíamos fazer upgrades de armas e até de veículos. Zumbi Highway foi removido das lojas de aplicativos em meados de 2016, provavelmente para dar lugar a Zumbi Highway 2, que permanece ativo até hoje. Essa sequência recebeu uma nova interface, uma repaginação de gráficos, agora os carros têm um boost de nitro, além de mais opções de customização e upgrades de armas, mas manteve o mesmo objetivo do antecessor. É realmente uma ótima sequência que não decepcionou em nada. Caso queira rejogar o primeiro Zumbi Highway por nostalgia, ele pode ser baixado por meios não oficiais sem complicações. Outra empresa que retirou muitos de seus jogos icônicos da Play Store e Apple Store foi a Rovio. Angry Birds Hill, Space e Star Wars são alguns dos títulos mais bem-sucedidos da empresa que já não estão mais disponíveis. Pelo menos ainda podemos jogar todos eles baixando por meios alternativos, enquanto Angry Birds Space ainda pode ser adquirido pelo Apple Arcade. No entanto, o que muitos não sabem até hoje foi o que motivou a Rovio na época a deletar muito de seus jogos. Para você entender de vez, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. Angry Birds Hill foi lançado em março de 2011, onde nesse novo título, em vez de enfrentar porcos, os pássaros resgatam aves contrabandeadas, enfrentam macacos e até o vilão Nigel, explorando cenários baseados no filme. E em 2014 recebeu uma reformulação visual e novos capítulos para promover Hill 2. Angry Birds Space foi lançado em março de 2012 e trouxe uma jogabilidade diferente, onde os jogadores devem lidar com asteroides e campos gravitacionais de planetas, adaptando-se
a física espacial, além de enfrentar chefões desafiadores. Alguns fatos interessantes desse título é que ele contou com a colaboração da NASA e frequentemente competia em popularidade e lucros com o Angry Birds clássico. Já Angry Birds Star Wars foi lançado em novembro de 2012. Nele, os pássaros assumiam papéis inspirados nos personagens icônicos de Star Wars, como Luke Skywalker, Han Solo e Chewbacca, enquanto enfrentavam os porcos no papel de vilões como Darth Vader e Imperator. O jogo oferecia mecânicas novas como o uso do sabre de luz e a força, e se passava em cenários baseados no universo Star Wars. Apesar do sucesso, todos esses jogos estavam ancorados na fórmula clássica de Angry Birds, e a Rovio sabia que em algum momento esse hype poderia acabar, então decidiram apostar em gêneros diferentes, lançando Angry Birds Pop, Angry Birds Epic e Angry Birds Fight, que foram um completo fracasso, e a partir daí não pararam mais de lançar títulos sem sentido ou jogos entupidos de microtransações, como Angry Birds 2. Em meio às dificuldades financeiras, em 2016, o filme de Angry Birds chegou aos cinemas e teve uma boa bilheteria, ajudando a estabilizar a empresa. Então planejaram uma sequência para o filme, que estreou em novembro de 2019, mas que dessa vez não arrecadou o esperado e trouxe prejuízos novamente. Como medida, a Rovio decidiu remover o primeiro título de Angry Birds, não só ele, como Angry Birds Space, Angry Birds Go e Angry Birds Seasons, já que, de acordo com o comunicado da empresa, grande parte dos jogadores preferiam os títulos antigos e não se interessavam pelos novos, principalmente devido às microtransações implementadas. A ideia de eliminar os jogos antigos era justamente para que os jogadores migrassem para títulos mais recentes. Claro que a comunidade rejeitou totalmente essa decisão e muito hate caiu sobre eles, fazendo alguns jogos retornarem depois de alguns meses. Já em fevereiro de 2020, a empresa removeu definitivamente os jogos colaborativos, como Star Wars e Rio, justificando os altos custos de licenciamento cobrados pela Disney para manter a associação. Essa medida também desagradou os fãs, mas parecia inevitável para a Rovio do ponto de vista financeiro. Durante a pandemia, a Rovio encontrou dificuldades financeiras, mas conseguiu um alívio ao firmar uma parceria com a Apple para lançar Angry Birds Reload no Apple Arcade. Reloaded era uma remasterização dos títulos clássicos, mas com novos conteúdos sazonais, inspirados em outros jogos da franquia como Angry Birds Seasons e Space. Essa exclusividade em um serviço pago da Apple limitou um pouco do alcance, resultando em um sucesso moderado, também sendo por essa razão que esses títulos não retornariam mais à Play Store.